Olá, divos e divas! O vídeo de hoje, pra mim, é um vídeo muito nostálgico, porque esse assunto todo aqui me faz lembrar da época que eu chegava da escola, sentava meu cu no sofá e não fazia porcaria nenhuma o dia inteiro, era um adolescente vagabundo, eu. Gente, ficar comendo uma bolachinha, assistindo TV, Tomando um cafezinho. vendo o desenho do X-Men. Ciclope. E depois assistindo aquela série marota que passava na TV aberta, gente. Porque assim, passamos por várias séries aqui que fizeram um grande sucesso no Brasil. Séries gringas foram importadas pra cá, mas ficaram no nosso coração e na nossa memória pra sempre. Até porque muitas dessas séries são reprisadas até hoje, né? Nesse momento de pandemia, eu tenho certeza que pelo menos alguns de vocês estão acompanhando essas séries. No vídeo de hoje, nós vamos trazer a vocês uma lista com séries gringas que todo brasileiro ama. E se não ama, há de amar. Porque se a gente vai mostrar pra vocês, vocês vão conhecer e são maravilhosas essas séries, gente. A de amar. B de baixinho, C de coração. C de cu! Eu sou rica! Pobreza pega. Tudo beleza? Começou já assim. You must put it over here. So the baby para mas não nossa mulher. Just not like zero like no who I just so good. É porque a gente sempre guarda, né? Eu não vou dar menina que nem na boa Work bitch, work mama. Porque bitch. Tô brincando. Gente, todo mundo conhece o Maluco no Pedaço, né? Que é aquela série icônica, estrelada por Will Smith. Inclusive, eu acho que foi o acho que um dos primeiros contatos que eu tive com o Will Smith lá, porque eu era bem novinho assim tal, e eu não conhecia muito os filmes do Will Smith na época ainda. É, na verdade, essa série, gente, ela passou aqui no Brasil tempos depois que terminou lá fora. Exatamente, Por isso- lá fora foi entre 90 e 96, e aqui foi a partir do ano 2000. Sim, então tinha esse conflito até de gerações, né? O Will Smith dançando Vogue lá, você lembra um episódio? que a gente via? Lembro, Porque chique. na época tava em alta, Tava em assim. alta. Pegamos esse gap de tempo, mas mesmo assim a série é maravilhosa e incrível e não faz nenhuma diferença, né? Não, gente, inclusive se você vai assistir hoje em dia, tem temas bem atuais, né? O humor é incrível, o Smith é um cara muito engraçado. Tem esse contraste, né, do Will ter vindo de uma família pobre e foi morar com a família rica, né? Sim. Que conta a história. Ele faz meio que uma versão ficcional dele, né? É, a série, o Will Smith, ele meio que faz ele mesmo, mas é ele na ficção. Porque a história em si é inspirada, na verdade, em um dos produtores da série, sabia? Olha que legal. Ele se chama Benny Medina, mas também tem umas pitadas da história também do Will ali presente, então é meio que a história de todo mundo, sem falar dos recortes sociais que tem, que são importantes não só na época, mas inclusive é bem atual, né? Sim, sim, até porque também, naquela época, acho que quando eu era pequena, era difícil ver uma série ou filme com o elenco todo negro, assim, chegava pouco pra gente esse tipo de conteúdo, né? E eu tive contato com isso logo cedo através do Will Smith. Sim. É muito doido que das séries que tem aqui, 3 são de famílias negras, mas séries gringas brasileiras não tem. pra você Pois ver. é, enfim, Que vamos doido, chegar né? lá, Vai né, falar mais meninas? disso, né? Enfim, ó, o sucesso do programa salvou o Will Smith da falência, porque ele tava devendo muito dinheiro na época, então tirou ele da falência, e eu acho que principalmente no Brasil, fez o Will Smith se tornar um ícone da cultura pop. Tanto que o Will Smith, né, produzindo filmes depois, participando de filmes, ele veio pra Comic Con do Brasil e ele cantou um trecho da música do Maluco no Pedaço. E o Will Smith, ele é um artista que faz tudo, gente. Ele canta, ele dança, ele atua. Completo. Completo, é tudo, gente. E até hoje deve passar o Maluco no Pedaço. Ah, eu acho que passa, gente. Acho que passa. O elenco até fez reunião um tempo atrás, eu vi. Tem umas treta lá, gente, mas é normal, isso tudo de série. Ah, tá? é. Ainda mais série que Acontece. dura anos, tá? Quem era o personagem que você mais gostava? Ah, eu gostava do Carlton. Você do Que dançava assim. É porque o Carlton, eu achava ele meio burrão, assim. Ele era meio, Ele ele era meio maluquinho, tonto. né? E o Will Smith tinha mais malícia. Então ele tentava ensinar o Carlton como lidar com as meninas, lembra? Sim. Tinha todo... Ah, eu gostava do mordomo também. O Jeffrey. Ai, eu amava o Jeffrey. Eu amava o Jeffrey. Foi clube do Jeffrey. E eu amava, gente. Eu sou muito fã da tia Vivian, a primeira. Ah, não que a segunda icônica. não tenha desempenhado um papel, mas é que a primeira parece que o personagem tinha até mais destaque, né? É verdade. Aquela cena da aula de dança, você lembra? Lembro, Ela lembro. entra e faz um monte de coisa assim. E ela, a atriz, brigou com o Will Smith, parece, Foi. né? Tem uma treta aí dos dois e tal. Acontece, Mas acho meninas. não tira o brilho da série, né? Não, é só fazendo uma fofocaiagem, né?
A próxima série, gente, também é icônica. Nossa, eu lembro, gente, que eu chegava da escola louco pra assistir Eu, a Patroa e as Crianças. Eu amava Eu, a Patroa e as Crianças. Que passava depois de X-Men Evolution. Exatamente. Vampira. Lá nos Estados Unidos, passou entre os anos 2001 e 2005, né? No Brasil, gente, foi exibida a partir do ano de 2002 e ficou até 2011. Você vê que lá nos Estados Unidos fica 4, 5 anos no ar, aqui fica 10. Caraca. Porque aqui a gente esfola o conteúdo, né? Esfola, Reprisa, esfola. né? E aí a série gira em torno do pai de família, o Michael Kyle, né? E aí tem as filhas, o filho. Gente, é muito engraçado, porque é bem situações de família mesmo, assim, De né? família. Dos pais criando os filhos na adolescência. Tem todas as questões da adolescência. Eles também fazem algumas críticas sociais em relação a ser negro naquela época, naquele contexto. Sim, então dá pra você aprender alguma coisa ali. Tem algumas coisas que hoje em dia, né, a gente vendo a série, você problematiza, assim como outras também, como Friends também, assim como, sei lá, tem um monte aí que tem algumas coisas que a gente pega por causa da época, né? As pessoas não eram tão desconstruídas assim, né? Mas também tem pontos positivos muito legais, assim, e divertidos. Exatamente. Essa aqui também tem troca de atrizes, né? A gente até fez um vídeo aqui de atrizes e atores que foram trocados ao longo das séries e gerou uma revolta. Assista esse vídeo. É verdade, né? O próximo, eu acho que esse próximo é um dos meus favoritos dessa lista. Todo mundo odeia o Chris. Que na verdade deveria ser Todo Mundo Ama o Chris. Porque, gente, Todo Mundo Odeia o Chris é um fenômeno mundial, assim. E o Brasil não sabe brincar. Não. O Brasil eleva a quinta potência ao amor pelas coisas, entendeu? É, porque a série marcou tanto, assim, para os brasileiros, que os brasileiros até hoje estão lá nas fotos de todo mundo, praticamente, que participou da série, comentando, jogando frase da série, Sim. né? O Cara, ator- ela tá tão na sua. O ator principal é o Tyler James, né? Que interpreta o Chris Rock. Que na verdade essa série toda conta um pouco da infância do comediante Chris Rock. Tem algumas modificações ali de roteiro e tal, mas é uma grande homenagem ao Chris Rock. E o Tyler, que interpreta o Chris, né, no caso, ele recebe muita mensagem de fã brasileiro, muita. E aí ele teve que se pronunciar e pedir para as pessoas pararem de encher o Instagram dele dos bordão da série, gente. Porque o povo ama. E é muito incrível. Essa série conta a história do Chris Rock, que era um garoto de periferia na infância dele. E conta como que funciona o subúrbio ali dos Estados Unidos, o Brooklyn, né? Naquela época. Então você aprende bastante, ao mesmo tempo que você se diverte, dá muita risada. A mãe dele é um meme pronto. Gente, a Rochelle acho que tá aí nas listas de mães mais icônicas de série. Acho que é a minha personagem preferida. Nossa, Eu a Rochelle amo é maravilhosa. Rochelle. Meu marido tem 2 empregos. Os bordões viraram muito clássico aqui. De todo mundo, né? O Terry Crews, né? Que é o pai também. Todo mundo ama. Que é o famoso Latrell, né? De As Branquelas, icônico. Gente, todo mundo ama o Terry Crews. Todo mundo. Ninguém tem nada a falar. E a série é muito legal. Ele traz essa nostalgia, né? De quem viveu ali da época das referências musicais, de cinema, do que tava acontecendo, porque ela conta muito essa história. Sim. Sem falar dos recortes de vida do Chris mesmo, né? De tudo que ele passou, dos bullying também. Tem coisas sérias ali no meio do humor, que às vezes tem até piadas pesadas, Sim, assim. sim. Mas fazem parte do humor do Chris Rock. Sim, e isso, gente, aconteceu em 2005, entre 2005 e 2009 lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, em 2011, a série chegou em ficar em segundo lugar de audiência, em pontos de audiência. Gente. E eu guardo com muito carinho essa série, porque na época que eu tava me recuperando do tumor que eu tive, se você não assistiu esse vídeo, assista aqui em cima, tá tudo bem, tá, gente? Há muitos anos atrás. Eu assisti a temporada inteira, porque eu fiquei 15 dias em casa né? e passava, assim, durante a tarde toda na televisão. Até Então passava hoje. um episódio atrás do outro, eu vi tudo, é incrível, maravilhoso. A série, infelizmente, foi cancelada depois de um tempo, então não tem um final. Dizem que o Chris, o final da série, na verdade, né? Logo após todos os acontecimentos da vida dele ali, daquela situação, o pai dele faleceu. Então ele falou que ficaria um clima muito pesado Na pra série, né? Na vida real ele faleceu, então na série não daria pra continuar. Mas às vezes também é melhor encerrar, eu acho, porque a série terminou muito bem. Terminou Gente, muito divertida, acho é que marcou isso. todo mundo. Eu acho, é a mesma coisa da próxima série. Que não precisa ter um fim. Qualquer episódio que você pega, você entende. Eu acho que série boa é isso, sabe? Série Qualquer boa é episódio você entende. Pode ser antigo, pode ser mais novo, né? Porque também é muito velho. Que é o Chaves, né, gente? El Chavo del Ocho. Gente, o Chaves, ó, pra você ver, originalmente lá no México, ele se passou entre 73 e 80, tá? No Brasil começou a passar em 84. 84 e passa até hoje. Hoje o Multishow passa. Multishow. O SBT continua passando. Continua. Acho que continua passando, eles revezam. Gente, é uma coisa muito doida o Chaves, porque todo mundo gosta.
Todo mundo, a gente gosta, os nossos pais. Eu lembro que meu avô, antes de falecer, o meu avô, gente, ele ficava no sofá mijando de rir do Chaves. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta do Chaves, gente. É um patrimônio, não é brasileiro, mas praticamente a gente considera, né? Tantos que os atores vivem aqui no Brasil e tal. Tem uma legião de fãs aí, tem várias comunidades, canais que falam sobre Chaves. E os dubladores vão nos eventos. A também. dubladora da Chiquinha. É maravilhoso. É muito marcante. Chaves, eu sou suspeito, gosto também. Também tem algumas coisas problematizáveis ali. Tem, gente. Tem coisas porque é lá dos anos 70, né? Mas também tem coisas legais. Tem um humor até inocente em alguns momentos. Eu acho que o Chaves ensina muito sobre o amor também, né? Também, essa coisa também. de você se ajudar, de ter amigos. A Dona Florinda vive puta com o Seu Madruga, mas tem momentos que também ela... Né? Então tem várias questões aí, falar né? que o Chaves é um menino de rua ali, né? Que recebe o carinho ali das pessoas da comunidade e tal. É uma coisa doida, cheia de mistérios, né? Porque onde o Chaves mora em algum lugar. Gente, olha, essa série tem vários vídeos no YouTube que falam de teorias da conspiração. Eu sei que no fim foi uma grande briga, todo mundo brigou um com o outro, que beijou a mulher do outro, que ficou com não sei o que lá. E aí o Chaves faleceu, né? Tem um tempo já que o ator Roberto Bolanhos faleceu, a Chiquinha ainda é viva. Sim. O Kiko também é vivo, só tá falando umas bosta aí, o Kiko. O Kiko soltou umas Então a coisas. gente fica decepcionado. Vamos focar na memória nostálgica aqui do negócio. Tá. O Chaves rendeu 2 bilhões pra Televisa, que era a emissora lá, que ainda é a emissora responsável pelos direitos autorais. Então eu penso que a Televisa vive desse dinheiro até hoje. 2 milhões é muita coisa. Com certeza. E pra você ter uma noção do tamanho, né? Não só do Chaves, mas também do Chapolin, que acho que ali é o mesmo rolê, né? Tem um personagem nos Simpsons que é inspirado no Chapolin, aquela abelhinha, sabia? Gente, pra você ter Você viu noção. a referência ao ponto que chegou aí, né? E não é só no Brasil não, tá? É uma coisa até que mundial, o Chaves. Sim, não, o Chaves virou desenho, virou videogame, brinquedo, linha de roupa. O Chaves é a Turma da Mônica do México, gente. É praticamente isso. Turma da Mônica do né? México. É a Disney do México, o Chaves. Inclusive, gente, se você é da nossa época ali pré-internet, provavelmente você vai lembrar de Street Chaves. Street Chaves é uma versão que fizeram aí, gente, do Street Fighter com as coisas do... Pegaram toda a configuração do Street Fighter e colocaram o Chaves por cima. E isso virou uma grande febre na época. Eu baixei as músicas. Gente, é incrível, Você tá? baixava o zip e tudo. As Nossa. músicas, os cenários do parque. Só quem viveu sabe. Se você jovem ainda, amanhã velho terá. Vamos falar de séries que mexia com a nossa criança viada interior. Era essa a música? Eu nem lembro. Eu lembro que era um penhasco assim. Her courage will change the world. Mas a Xena, ela apareceu inicialmente na série do Hércules. Foi inicialmente? Tem não aqui os acredito. dados, ó. Estamos falando de Xena e Hércules, gente. Sim. Se a gente entende um pouco dos deuses gregos, é por causa do Hércules e da Xena. Exatamente, Sempre gente. aparecia um deus ali pra querer acabar com Ó, eles. o Hércules, ele foi produzido na Nova Zelândia. É sobre o famoso semideus grego. Todo mundo conhece o Hércules. Aí, se você não conhece o Hércules da série, que é muito tosca, você conhece da Disney, né? A série se passou entre 95 e 99 lá fora. E no Brasil foi exibida entre 2005 e 2008. E a série conta histórias clássicas do Hércules. E também tem umas coisas meio farofenta no meio que inventaram pra dar uma incrementada. Né, gente? E aí, a Xena, ela apareceu dentro do mundo do Hércules, né? A Xena. Só que ela fez tanto sucesso que os produtores decidiram fazer uma série só dela. Lendária. O que é mais legal ainda, porque dá a entender que a Xena é uma sapatona. Sim, gente. Né? Era um grande marco pra muitas meninas, porque a Xena tinha, assim, uma coisa ali, um trelelê com a Gabriele, que era a companheira dela de aventura. Xena é uma princesa guerreira, tá? Ela enfrentava também os deuses e tal, né? Só que ela era, assim, muito guerreira mesmo. Ela tinha um negócio que ela... Lembra? Lembro. E ela tinha uma parceira que dava a entender que elas tinham uma coisa, Tem uns né? episódios que as duas vão lá num banho e rola um negócio ali, gente. E eu tô tá? lendo aqui na nossa pauta que a Xena fez mais sucesso que o Hércules.
Olha que rainha, icônica, Rainha, né? Na verdade, a Xena eu acho que é bi, porque a Xena também se relacionava com os boys, eu lembro alguns episódios. Então, Representatividade a Xena, gente. arrasou, gente. É uma série que marcou muito minha vida. Eu amo Xena, eu amo Hércules. Era umas coisas bem toscas, mas eu me divertia muito assistindo. Eu gostava também. Não, os efeitos visuais péssimos, gente. Tem um episódio que a Xena está amarrada e ela joga um negócio de argola dela que fica rebatendo em tudo e ela consegue se soltar. É umas coisas bem loucas. Gente, ué, a princesa Xena, a princesa guerreira. E é importante falar o quê? Que Gretchen já se vestiu de Xena. Então acho que aí já. Se a Gretchen deu o aval, é isso, tá? Gente, a próxima série, eu confesso que é uma série que eu não acompanhei tanto, mas as pessoas comentam muito, tem muitos fãs até hoje, que são os Anos Incríveis. A série Anos Incríveis, que aconteceu nos Estados Unidos entre 88 e 93, tá? E chegou no Brasil em 93 pela TV Cultura. Eu lembro que passava na Né? TV Cultura. Eu era bem novinho, mas eu tenho uma lembrança muito forte porque eu tenho uma irmã que amava Anos Incríveis. Então ela assistia todos os episódios. Eu lembro da música All I just do this now Clássico, on né? you. Ah, na, 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 na. What would you do if I sang out of tune? Holding on, na, na, na. Aí tinha aqueles coral. Essa música, é. Gente, foi um fenômeno, né, velho? O Stranger Things Sim, da época. Não que é. tivesse coisas sobrenaturais. Não tem. Era sobre o dia a dia, né? Sim. Pré-adolescente. Do Kevin Arnold. Contava a infância dele, só que era uma coisa meio Chris, assim. Que era narrada por ele no futuro. Né? A série do Chris a gente não mencionou, mas ela era narrada pelo Chris no futuro. E Anos Incríveis também era narrada pelo Kevin Arnold, né? O personagem Kevin Arnold no futuro. E acho que o grande estigma dessa série é que diziam muito que o amigo do Kevin era o Marilyn Manson na vida real. Marilyn Manson. Que ele cresceu e virou o Marilyn Manson, mas foi desmentido pelo próprio Marilyn Manson, Não gente. é. E eu amava esse boato, eu queria que fosse Gostava. verdade. Ah, porque era legal, né? Eles parecem muito ele e Gente, tudo mais. Essa eu não assisti muito, gente. Sei da importância. Lembro que eu assistia, sei lá, o X tudo, o Gloob Gloob. Aí começava Anos Incríveis eu pulava. Oh, we know, na, na, na. Inclusive, ó, né? Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Mas aí são coisas brasileiras que a gente guarda pra um outro vídeo. Vamos seguir aqui nas séries gringas que todo brasileiro ama, falando de família dinossauro. Eu acho que o mais impressionante da família Dinossauro é o quanto é bem feito. É muito bem feito. Hoje em dia você assiste ainda e é muito. Como não é 3D ali, são pessoas com roupas de dinossauro. É tudo borracha, né? É tudo São borracha. roupas bem feitas esteticamente falando, envelheceu muito bem e muito atual, porque tem questões muito sociais que quando você é criança, você não entende as piadas. Você enxerga de um. Eu era muito fã quando era criança. Meu sonho era aquele Baby gigante da família eu Dinossauro. também. Aquele boneco do Baby. Eu tinha um menorzinho e tal. Eu era muito fã da família Dinossauro, mas eu não entendia que a família Dinossauro tratava de questões tão sérias, gente. Muito importantes mesmo, gente. Porque a série, o que ela faz, né? Ela pega coisas sociais mesmo de pessoas, só que coloca num contexto de dinossauros. Então, assim, é a época que os dinossauros estão dominando o planeta. Os humanos, eles são meio que os animais na Sim. época, né? Eles são maltratados pelos dinossauros. Inclusive, essa troca é muito divertida. Tem vários episódios que os humanos são mega maltratados. Eles ficam numa jaula. eles né? tacam o osso, são que a gente maltrata os bichos, eles fazem um comparativo. Pô, a gente fica assim, pô, estão tratando os humanos mal lá, mas não é isso que a gente faz com os bichos, sabe? É. Então, é esse rolê sem falar de milhões de outros episódios, onde eles falam sobre preconceito, eles falam sobre machismo. É muito interessante a série. Se você assistir adulto, você vai ver um monte de coisa super legal. E o fim também é bem comentado, assim. É, não- porque tem os meteoros caindo, né? É, eles são extintos, os dinossauros no final. É muito babado, é uma série que eu gosto dos personagens todos, da família em si, né? Tem a vovó é muito você. Icônica. É aquelas velhas desbocadas que a gente ama. E que é o tipo, se você for ver, é sempre quase todo filme
filme americano, assim, de besterol, tem uma senhora desbocada. Que é uma coisa que dá muito certo pro humor. E a Família Dinossauro trouxe há muitos anos atrás. Ó, vou até mencionar os anos aqui, gente. Entre 91 e 94 aconteceu nos Estados Unidos e veio pro Brasil em 92. Então quando veio pro Brasil ainda tava acontecendo lá fora. Ainda tá. Essa Era meio, né, assim. A gente pegou porque foi muito sucesso, né, gente? E sucesso é garantia de brinquedos pra vender mais brinquedos. Não, e vendeu muito, né? Tem vários vídeos aí no YouTube mostrando como que eram feitas as cenas do Família Dinossauro. Bem interessante de assistir. Bem legal, tá? Muito bafo, gente. Muito bafo. E agora uma previsão de longo alcance. Neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Handapne. Boa noite. E adeus. Inclusive, ó, tem uma série no Netflix, ó, a gente tá dando um monte de indicação nesse vídeo, que fala sobre brinquedos que marcaram época. Não tem relação com as séries que a gente tá falando, mas se você gosta desse universo nostálgico, assistam essa série, gente, é muito legal, porque dá pra você entender como funcionava muito as coisas infantis da época. O mercado dos brinquedos. Isso. Assistam um episódio das Tartarugas Ninja, vocês vão ficar de cara. Babado. Tá? Punk, a menina que ilumina. Toda vez que a gente vê. Ai, é verdade. Ainda tenho muito que aprender com você. Fica comigo, vem ser meu amigo. Quero brincar com você. Na roda gigante, no cachorro O que será que vai oferecer? Eu morria de dó da Punk, que a Punk era o Chaves. Era pobre, coitada, morava na rua. Sim, Né? mas ela foi adotada, Punk. Ela foi adotada, gente. Punk é essa história, gente. Punk é uma menina que ela vivia no orfanato, vivia nas ruas, né? Ela não tinha Sim. família. Ela morava, na verdade, ela foi abandonada pelos pais e ela se escondia em um apartamento vazio em Chicago. Ah, é verdade. Era um prédio, ela ficava ela se escondia, ela achou um teto. Só que ela é descoberta, né, por uma das pessoas que, se não me engano, ele mora no prédio, né? O Henry. Sim, o Henry, ele é o síndico do prédio, o Henry. Ah, é. E ele acaba ficando com dó da Punk e adota ela. Aí tem todo esse rolê dele chamando ela, porque ele já é um senhor, né? Ele mora sozinho. Aí ele acaba tendo que se adequar à realidade de uma criança que quer se divertir. E a quer Punk causar. não é qualquer criança, ela é levada da breca. Ela é levada então da ela é breca. causadeira, arruma brinca na escola. Que eu lembro que uma vez uma menina vai lá bater nela, elas ficam amigas. Ah, é? A menina Olha. vai bater nela, elas ficam amigas. Elas se resolvem sem treta. Né? Eu lembro quando as três amigas, que eram um trio, né? E aí elas criam a mesma boneca, e a boneca tava em falta. E compraram uma e dividiram as três, a boneca. Ai, tem vários episódios incríveis, a Punk. E a Punk também virou desenho. E no desenho eu já não gosto tanto porque tem um bicho que não tem nada a ver. É um bicho que voa, que é mágico, não gosto. A série deu muito certo, aí virou desenho, só que é bem diferente do desenho. Lá tem o Glomer, que é um duende, Ai, gente, que ajuda que ela, palhaçada. ele fecha o nariz, né? Assim, Sim, né? mas é importante ressaltar também que na época desse desenho da Punk tinham outros desenhos com esses bichinhos que eram incríveis, assim. Tinha vários desenhos desse adorava o rolê. Glomer. Ai, eu adorava. Lembra aquele desenho que tinha um monte de bicho? Do Alce, da ovelha. É a da patrulha, turminha. É, ai, eu amava esse desenho. Vai passar a vinheta aí, ó. Get along, gang. Each one's so special and Amava esse desenho, Você gente. gostava dele? Ai, amava. Minha Não, infância. muito Minha fofo. infância. Olha, gente, a próxima série, ela é diferente de todas essas que a gente comentou, né, Fi? É, porque é desenho. É desenho. Mas antes, senta o dedo no like aí, gente. Pelo amor de Deus. Vamos divulgar o nosso canal. Nós estamos em rumo a 3 milhões de inscritos. Isso, ajuda nós aí, compartilha esse vídeo se você também gosta dessas séries. Já comenta também se tem alguma que marcou, ó, Alf, o É Teimoso. Ai, eu amava. Gente, o Alf é teimoso. Não, sabe o que é demais do Alf? Que assim, quando passava, eu era criança, não gostava. Aí depois que eu cresci, que eu fui assistir, eu acho graça. Tudo que o Alf fala, eu acho graça. É o seu peru, né, a voz do Alf. Ai, eu amo o Alf, o É Teimoso, E aquele gente. do pé grande que morava com a família. Mas esse é um filme, não é série. Não tem a série dele também? Não sei, aí já tá falando uma Ai, coisa que eu não tenho tinha medo informações. Eu tinha medo dele. Ai, mas o Alf é maravilhoso, gente. É uma- Blossom, gente. Blossom, com aquele clássico. girassol no negócio. E a Blossom, a atriz da Blossom fez muito sucesso depois no Big Bang Theory. Exatamente. Né? Arrasou. Uou. É, mas o Big Bang Theory é mais atual. A gente tá falando de séries mais É. antigas, tá? Aí você pode ter falado lá, Friends. Todas essas séries, gente, também fizeram muito sucesso, mas a gente tá focando mais na que muita gente assistia, porque passava na TV aberta e acho que todo Exatamente. mundo consumia, tá? Essa próxima série, eu acho que ela passava pelo menos na TV aberta, depois ela começou a ficar mais assim, nichada e passa mais nas TVs fechadas ou nos streams e tal. E estamos falando dos famosos
Simpsons. Todo mundo, pelo menos, já ouviu falar de Simpsons. Se você nunca assistiu, você já ouviu falar. Simpsons nasceu em 89 e está no ar até hoje. Tem mais de 20 temporadas. É bizarro o sucesso de Simpsons, É gente. bizarro, mas é compreensível porque os Simpsons, eles sempre estão falando do que é atual. Então nunca acaba ficando velho. E apesar dos personagens não envelhecerem nunca e não crescerem, existem vários episódios que mostram o possível futuro deles. Gente, o Simpsons é uma coisa doida. A gente costuma brincar aqui em casa que o Simpsons é igual um vídeo da Mansão das POC. Que começa de um jeito e termina de um outro, Não, que vai pra uma coisa assim que você fica louca. Na verdade, eu acho que Girls in the House são os Simpsons do Brasil. Você lembra que a gente conversou sobre isso? Também. Porque é uma coisa doida, assim, o episódio dos Simpsons começa de um jeito e termina de outro. É uma loucura. Eu amo Simpsons. Eu amo Simpsons. Amo Futurama também, injustiçado, tá? Mas Simpsons marcou minha vida e é o mesmo caso da Família Dinossauro. Tem coisas lá muito sérias, que quando a gente é pequena a gente não entende, a gente assiste o desenho, se diverte. Mas hoje, assistindo, você vê que tem muita crítica social ali. O Simpsons, ele causou uma grande polêmica, que eu lembro que eles fizeram um episódio vindo pro Brasil. E eles foram super acusados de xenofobia, porque eles trataram a gente como se fosse pessoas silvestres, né? Assim, o tempo todo. Tem Então, suas polêmicas tem também. suas polêmicas, mas eu acredito que depois houve uma evolução, depois das críticas. Eu espero que tenha tido, porque as questões abordadas atualmente são bem bacanas, assim, nos episódios, Muito, né? Quem não lembra do episódio da Lisa, com a boneca lá que falava aquelas frases, sabe? Extremamente machistas, vazias. Não, a Lisa é super empoderada, assim, né? A Lisa é super pra frentex. Ela virou até um símbolo, assim. Muita gente utiliza a Maíra Medeiros, tem uma tatuagem da Lisa. Sim, a Lisa é super feminista, é super legal. Super. E, gente, muitas coisas aí. Hoje em dia, chegamos ao nível de Marge pro RuPaul Drag Race, sabe? Loucuras de Simpsons. É bizarro. E dizem que vai ter um fim, né? Ai, gente, Eu acho que não devia ter. Porém, se você for ver, gente, a série ainda tá no controle dos principais produtores. E eu acho que é isso que mantém a essência, né? Mantém Os a caras estão ali. essência. Uma hora esses caras não vão estar mais vivos. E o que vão fazer com tudo isso? O que vai fazer com a série? Não dá pra chegar ao ponto de virar o Harry Potter, que a mulher fala um monte de merda hoje em dia. Não dá, gente. Vamos ver, né? Os Simpsons já tiveram filmes aí e tal, né? Tem São incríveis também. Tem o parque, mas assim, acho que eu espero uma coisa além aí no futuro. Quem sabe? Será que vai rolar? Ah, eu não sei. Eu Não sei que vale sei. muito a pena acompanhar. Eu perdi. Nossa, na verdade é muito difícil acompanhar, porque é muita coisa. Você tem que viver pra Simpsons, porque é um atrás do outro, que atrás do outro, que atrás do outro. É na TV a cabo, hoje em dia a gente assiste aí, e sei lá, tem maratona. E tem muitos fãs, assim, é uma série que as pessoas alimentam ainda muito, gostam muito. E isso que eu acho muito legal. É isso, Ah, gente. tem até um crush, tá ali em olha. cima, a gente não Tem vai o pegar crush, o palhaço crush. Vamos pôr ele no Gente, cenário. eu acho que a quantidade de personagens do Simpsons e como eles utilizam na série é uma coisa muito legal. Eu acho também. É muito legal. Não, e o crush sou eu, é um humor ácido, maravilhoso. Eles arrotam, fuma, peida, as irmãs da Marge com aquela voz de cigarro. Eu amo, é uns estereótipos muito engraçados, São assim, muito né? engraçados. Eu amo. Então é isso. E tem umas bichas lá no meio também que eu adoro. Tem episódios que falam também, militam também. Gente, então é isso. Deixa aqui embaixo qual série que vocês gostam, que a gente não comentou. E a gente pode fazer. Agora eu vou prometer, eu vou cumprir, é verdade. Nós vamos fazer essa versão das séries brasileiras. Boa. Pra falar de O Mundo da Lua, Isso, né? Um a monte de série. A Diarista, Diarista, normais, gente. normais. Ai, eu amo. Tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, gente. A gente podia entrar e sentar no sofá, fazer uma ilustração dos Simpsons. Mas vamos ter que ser lá desde a sala até aqui. Correndo na sala até aqui. Porque os Simpsons é várias A gente coisas. só entra, a gente faz. O Saulo pode pegar o vídeo dos Simpsons, aí no final, na hora de entrar, entra a gente senta no sofá. Nossa, ele amou essa aí. Vamos fazer. eu gente. quero. Vamos fazer. Pobreza pega.